Quem trouxe sua Bíblia, diga glória a Deus. Então abra ela comigo no Evangelho de Jesus, conforme escreveu Marcos, capítulo de número 2. Vamos dar sequência à nossa série de exposições neste maravilhoso livro. Marcos capítulo 2, a partir do verso de número 13. Por favor, os que forem encontrando, fique de pé. Marcos capítulo 2, versículos 13 a 17. Nós vamos fazer uma leitura intercalada. Eu leio um versículo, os irmãos leem outro. Vou começar. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com os seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes. Agora nós vamos dizer juntos essa parte. 1, 2, 3. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Queridos, na nossa última ministração aqui, nós feito da cura do paralítico de Cafarnaum. E os irmãos estão lembrados que depois desta cura, conforme o capítulo 2, versículo 12, a Bíblia diz que toda a multidão ficou atônita, perplexa, devido ao que havia acontecido. Um homem carregado por 4, deitado em um leito, totalmente imobilizado, foi poderosamente curado pelo poder da palavra de Jesus. E aquilo impressionou completamente as pessoas, porque Jesus não apenas curou a sua paralisia, a sua doença do corpo, mas Jesus também curou a sua doença da alma e do espírito. Porque a Bíblia diz que Jesus declarou em alto e bom som aos ouvidos de todos: os teus pecados estão perdoados. E aquele homem foi completamente restaurado, tanto na sua saúde física, como também na sua saúde espiritual. Mas a história vai seguir. E se os irmãos observar, o capítulo 2, versículo de número 13, a Bíblia diz que de novo Jesus saiu para junto do mar. Preste atenção nesta expressão de novo. A expressão de novo, obviamente, indica que Jesus já havia feito este trajeto, este percurso, este movimento outras vezes. E esta ida de Jesus para junto do mar era algo que fazia parte da rota do seu ministério. Porque Jesus é extremamente inteligente. Ele sabia que ali naquele determinado local, no mar da Galileia, se reunia muitos pescadores, muitas pessoas. Lá havia a coletoria dos publicanos, onde eles cobravam impostos, e também ali naquele lugar ia e vinha diversas pessoas, ou para comprar peixes, ou simplesmente observar ali aquela beleza natural que era o mar da Galileia, até porque lá era um ponto turístico. E como havia um aglomerado grande de pessoas, lá estava Jesus pregando o Evangelho. E a primeira coisa que nós pontuamos aqui nesta introdução é que Jesus, irmãos, ele não vive longe das pessoas. Jesus vai exatamente para onde está o maior número de pessoas. Jesus tem contato com gente. Jesus se envolve com as pessoas a quem ele quer salvar. Então ele não mantém distância dos seres, ao contrário, ele vai exatamente aonde os seres humanos estão. Jesus nos ama tanto que mesmo com todos os nossos defeitos,
e falhas, Ele vem e fica no nosso meio. Glória a Deus. E é isso que está acontecendo aqui, nota, a Bíblia diz que Ele vai de novo para o mar e toda a multidão vinha ao seu encontro e Ele os ensinava. O Evangelho segundo Marcos deixa claro esta questão dos ensinos de Jesus. Sempre Jesus estava ensinando. Como diz Richard Baxter, Jesus curava nas horas vagas. Ele faz uma brincadeira. Jesus curava nas horas vagas, mas seu principal foco era a pregação da palavra. Então, quando as pessoas iam até Jesus, elas sempre saíam com uma palavra. E aqui, multidões ao seu redor, Ele ensinando, Ele pregando, mas o texto que nós estamos diante dele essa noite, irmãos, trata exatamente do chamado de Jesus a um homem conhecido no Evangelho segundo Marcos como Levi, que também, obviamente, ele é conhecido por todos como Mateus. Então são as mesmas pessoas, Levi e Mateus são as mesmas pessoas. E Jesus, ele vai chamar este homem para fazer parte do grupo de 12 discípulos, que mais tarde se tornariam apóstolos. E também, futuramente, ele iria ser o escritor do evangelho que leva o seu nome, que na ordem que está organizada as nossas Bíblias, Mateus é o primeiro evangelho, mas na ordem cronológica, o primeiro evangelho a ser escrito foi? Pelo amor de Deus, eu vou ter que ensinar tudo de novo da introdução de Marcos. Foi Marcos, diga aí forte, Marcos. Amém. Para não esquecer mais. Os irmãos devem se lembrar que nós já ensinamos aqui que o chamado de Jesus aos seus discípulos, ele tem 3 características. Primeiro, Jesus chama, diga comigo, a salvação. Depois Jesus chama, diga, ao discipulado. E depois Jesus chama, diga, ao apostolado. Então vamos repetir forte agora. Salvação, discipulado, apostolado. Pronto, são esses 3 ou essas 3 características do ministério dos discípulos a quem Jesus ele chama. E aqui nós observamos que Levi foi um dos chamados. Curiosamente, irmãos, o nome deste personagem, os 2 nomes dele são semíticos, são nomes judaicos. Levi é um nome semítico, Mateus também é um nome semítico. Geralmente, quando um personagem bíblico ele tem 2 nomes, ele tem um nome semítico, um nome judeu, e um nome geralmente grego, mas esse aqui é diferente. Os 2 nomes dele são semíticos, é nome de judeu. Isto mostra que este camarada era um judeu puro sangue. O nome Levi significa ligado ou junto a, como é traduzido no Antigo Testamento. Já o nome Mateus vem do grego mataios e significa presente de Deus. Então esse é o significado aí dos nomes deste camarada. No evangelho que leva o seu nome, Mateus capítulo 9, versículo 9, ele aparece mais com esse nome de Mateus, que foi o nome que o tornou mais conhecido. O que nós sabemos sobre ele à luz das Escrituras é que na verdade ele era filho de um homem chamado Alfeu. Ele trabalhava na coletoria de Roma e os fariseus o chamavam de publicano. E os irmãos devem se lembrar que a palavra publicano não significava apenas um cargo que alguém exercia no governo, mas ser chamado de publicano aqui na Bíblia era um termo pejorativo, para se referir a alguém que na verdade era desprezível. Então quando dizia assim, fulano é um publicano, era na verdade um xingamento, era como se você estivesse desprezando aquela pessoa. Por quê? Porque segundo a Bíblia, os publicanos eram pessoas que eram vistas como traidores da nação, vistas como pessoas avarentas e desprezíveis aos olhos de todos, ao ponto de que quando alguém entrava na casa de um publicano,
aquela pessoa era rapidamente identificada como alguém que se associava com grandes pecadores. Vamos ver isso na Bíblia? Abra aí, Lucas capítulo 19, por favor. Eu serei breve esta noite, como disse minha esposa. Nós estamos aí numa maratona grande de culto, e o pregador, ele precisa muito bem conhecer a reação do seu auditório. Aí eu estou já preparando os futuros pregadores da igreja. Quando você perceber que as pessoas estão cansadas, não estica não, senão fica ruim. Quem diz amém, meus irmãos? Percebeu que as pessoas estão cansadas? Seja breve, né? Deixa o povo ficar com gosto de quero mais, e não enjoado, dizendo assim, vixe, vou mais não, domingo que vem Deus me livre. Quem achou Lucas 19, diga amém. Vamos ler o verso 1 e 2, veja. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral do quê? Diga forte, dos publicanos. Aí o texto dá um detalhe, e era rico, guarda essa informação. Quando Jesus entrou na casa deste homem, olha o versículo 7. Todos os que viram isto murmuravam, dizendo que ele, Jesus, se hospedara com um homem pecador. Então percebeu? Como era que as pessoas viam os publicanos? Como pessoas desprezíveis, pecadoras, e que enricava por meio de fraudes, subornos, fazendo trambiques. Isso é tão verdade que olha comigo aí, Lucas capítulo 3. Aleluia. Lucas capítulo 3, olha como é interessante este texto aqui. Lucas capítulo 3, vamos analisar o que está escrito no versículo 13. Os publicanos vão até João Batista, e ao chegarem lá, eles querem saber como é que eles devem se comportar. Veja, Lucas capítulo 3, vamos ler o 12, para pegar o contexto. Foram também quem? Alguns publicanos, para serem batizados, e perguntaram a João, mestre, que havemos de fazer? Olha a resposta de João, respondeu-lhes, não cobreis mais do que o estipulado. Se tem essa informação na Bíblia, significa que eles faziam. Porque ninguém manda alguém fazer algo se ele já não estiver praticando algo de errado. Vocês têm a fama de cobrar mais do que o justo. Vocês têm a fama de cobrar mais do que o estipulado. Então não façam mais isto. Porque, irmão, pensa comigo, o imposto já era pesado. O imposto já era extremamente difícil de ser pago. Vamos pensar aqui. Suponhamos que é cobrado um imposto de R$100 por alguma venda, por alguma transação. O que é que o publicano fazia? Para que ele ficasse rico que nem Zaqueu. Ele botava mais 100 em cima. Então 100 era do governo e 100 era dele. E às vezes, segundo os historiadores, os publicanos inventavam que as cargas valiosas não tinham nota, só para eles confiscarem a carga, o bem da pessoa, e levarem para dentro da sua casa. Eram os ladrões. Haviam 3 características que definiam os publicanos nesta época. Eles eram avarentos, cruéis e enganadores. Por isso que os publicanos, irmãos, eles eram descritos como inimigos do povo, porque eles trabalhavam a serviço do opressor. Roma oprimia os judeus, com taxas, com impostos pesados, e ele escolhia judeus para trabalhar para eles. Então, quando um judeu se vendia a Roma para se tornar publicano, ele era visto como um traidor da nação, como um homem sem prestígio, que estava trabalhando ao lado do inimigo. E para os irmãos terem uma ideia, o coletor de impostos, como era o caso de Mateus, ele não tinha acesso à sinagoga. Ele não entrava na sinagoga. Ele era visto como alguém tão desprezível que as portas da sinagoga eram fechadas para eles. A própria família virava as costas para quem se tornava publicano. A própria família.
E os amigos declaravam-se inimigos de qualquer um que começasse a trabalhar a serviço de Roma. E lá, irmãos, em Cafarnaum, que é aqui onde se situa a história que estamos vendo, haviam vários postos de coletoria. Por quê? Porque a cidade de Cafarnaum era uma cidade conhecida como cidade aduaneira. E ali havia uma importante ponte entre a Europa e a África. E nas pontes, nas encruzilhadas, nos becos, em qualquer lugar, tinha um infeliz de um publicano lá só esperando você passar com a sua mercadoria para cobrar a taxa, para cobrar o imposto. Tudo era taxado nesta época, tudo. Qualquer coisa que você fosse comprar, você pagava um valor absurdo em cima do bem que você havia comprado. Por isso que Roma crescia, por isso que Roma enricava. E o pobre cada vez ficava pobre, e o rico cada vez mais rico. Essa era a filosofia da época. Por isso que eles eram tão odiados. E Mateus era visto como um homem desprezível, desgraçado, avarento, mais preocupado com o dinheiro do que com a sua própria reputação. Os irmãos devem estar se perguntando, mas por que o irmão Marcos contou tudo isso sobre os publicanos? É porque é justamente esse camarada que Jesus vai chamar, escolher e colocar para sentar na mesa da ceia junto com os outros escolhidos. Aleluia. Vocês estão entendendo o que significa isso? Significa, irmãos, que Jesus escolhe exatamente as pessoas mais improváveis para fazer parte do seu rebanho e ser ovelha desse pasto maravilhoso chamado Reino de Deus. Isso nos encoraja de duas formas. Primeiro, todos nós que estamos aqui temos um passado a se envergonhar. Mas mesmo assim Ele nos viu, Ele nos chamou e Ele nos escolheu para estarmos aqui esta noite. Segunda verdade, não há ninguém tão desprezível, tão maligno, tão complicado que a graça de Deus não possa transformá-lo em uma nova criatura. Então, antes de você fazer orações para Deus matar o bandido, para Deus matar fulano, para Deus destruir cicrano, ora para que ele seja chamado, porque melhor do que matar o corpo, irmãos, é ser restaurado, transformado e mudado para a glória de Deus. Aleluia. Quem me entende, diga amém. Primeira lição, Jesus chama os improváveis. Jesus chamou este homem, este improvável, irmão, para fazer parte do círculo íntimo de sua amizade, de sua comunhão. E Jesus chamou um homem execrado, publicamente, sem nenhum prestígio, e Jesus não pediu a opinião de ninguém. Eu fico imaginando Jesus sentando na mesa e dizendo assim: Pedro, eu estou pensando em chamar Levi para fazer parte. O que Pedro ia dizer? Chama que eu meta a faca nele. Não é assim que Pedro era? Só andava armado. Chama que eu meto logo a faca nele, eu mato logo ele aqui mesmo. Se fosse qualquer outro ali, principalmente Natanael, que era um judeu puro sangue, alguém que Jesus disse, aqui está um israelita em quem não há dolo. Quando ele dissesse, Natanael, qual a tua opinião? Quero chamar Mateus. Ele dizia, Senhor, este homem não merece estar conosco, ele é um traidor. Irmãos, aqueles que nós julgamos imerecedores é o perfil perfeito para Deus chamar, porque Deus não chama quem merece, porque nenhum de nós merecemos nada. Ele chama quem não merece, porque a graça é favor imerecido. É por isso que Ele chama. Por isso que Ele não pediu a opinião de ninguém. Sem Jesus pedir a opinião de ninguém sobre as pessoas que Ele vai chamar, tem gente que ainda se atreve a dar opinião. Sabiam disso? Vou dar um exemplo bíblico para vocês. Quando Saulo de Tarso foi escolhido, Jesus não pediu a opinião de Ananias. Mesmo assim ele deu. E foi repreendido. Ananias é o nosso perfil. Irmãos, nós frequentemente damos opinião onde não nos cabe. E somos repreendidos por falar mais e observar menos. Vamos ver isso na Bíblia? E a intimidade faz isso, né? A intimidade faz muitas vezes a gente dar opinião onde não somos chamados.
Aí a repreensão vem e a gente fica chateado, não é assim? Mas veja aí, ó. Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Atos, capítulo 9. Vamos ler a partir do versículo de número 10. Eu amo esse texto aqui, irmãos. Amo esse texto. Quem achou, diga amém. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias. Ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou. Note, o Senhor lhe perguntou, tá assim? Não, o Senhor lhe ordenou. Ele não pede opinião sua, nem minha. Ele manda, e nós temos que obedecer. Amém, meus irmãos? Dispõe-te, isso é, levanta, vai à rua que se chama direita, na casa de Judas. Por favor, não pense que é Judas Iscariotes, ele já tinha morrido, aquele infeliz. Aí diz: e procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor as mãos para que recuperasse a vista. Aí lá vem Ananias, eu e tu aqui, ó. Versículo 3. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E para que trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Sabe o que Ananias está dizendo? Olha para cá. Senhor, faça isso não, Senhor. Esse homem não presta para nada. Isso é um desgraçado. Ele na verdade está só matando gente aí que serve o Senhor. Isso é um infeliz. É a mesma coisa que o mundo diz quando você aceita Jesus. Fez isso, fez aquilo, fez não sei o que mais lá, e agora diz que é salvo. É exatamente assim. Jesus está para transformá-los em nova criatura. Aí ele fica lá dizendo: Jesus, eu faço isso não, Senhor. Não. Qualquer um outro dá certo, esse não. O que é que Ananias está dizendo? Que Jesus não sabe escolher. Jesus não sabe analisar as pessoas que ele chama. Veja, irmãos, veja a audácia. Mas veja o versículo 15. Mas o Senhor lhe disse: vai. Você percebeu? Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu como perante os filhos de Israel. Em outras palavras, Jesus está dizendo: eu sei tudo sobre ele, eu sei o quanto ele é mau, eu sei tantos pecados que ele cometeu, eu sei que ele é um assassino truculento, eu sei que ele é um perseguidor da igreja, eu sei de tudo isso, mas eu não olho para ele desse jeito, eu olho para ele como um vaso escolhido. Aleluia. Irmão, só quem é vaso escolhido aí, levante a mão e diga glória a Deus. Porque Jesus sabia de tudo que nós éramos, de tudo que nós fazíamos. Mesmo assim ele disse: não interessa, com toda desgraça, tu és para mim um vaso escolhido. Aleluia. E o apóstolo Paulo, esse mesmo que foi escolhido, segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 4, ele disse que, na verdade, nós, os salvos, nós temos um tesouro em vasos de barro. E o tesouro ali não é riqueza material, porque isso é muito pobre. O tesouro ali é o evangelho. Então Paulo diz que nós, esses vasos escolhidos de Deus, quando nós somos chamados, dentro de nós é colocado o tesouro do evangelho. Ali não é o Espírito Santo. Eu sei que muita gente prega dizendo que é o Espírito Santo, mas não é não. O tesouro ali é o conhecimento do evangelho dentro do contexto. Irmãos, o evangelho é rico, próspero, lindo, maravilhoso e tremendo. Ninguém está preocupado com o vaso. As pessoas querem o conteúdo do vaso. Se o vaso fosse de cristal, aí a gente se achava, não é assim? Se o vaso fosse de ouro, a gente se achava. Mas o vaso é de quê? É de barro, irmão. Cheio de mondrongo, defeituoso. É de barro. É a melhor ilustração, e é verdade.
Quando vocês entraram aqui na igreja, vocês olharam o vaso? Esse vaso aqui, todo torto? Irmão, não está torto não, está aqui, ó. Se caçar, vê, ó. Tá vendo? Cascarento velho, embombado. Mas a gente nem prestou atenção. Você está prestando atenção agora porque eu estou mostrando, não é? Quando você chegou aqui, o que te chamou a tua atenção, ó? Tá vendo? Não foi as flores? Bonitona? Também é falsa, viu? Né? É de plástico. Mas chamou a atenção. O que significa isso? Não somos nós que chamamos a atenção para nós. Nós somos vasos de barro cheios de mondrongos. É o que está dentro de nós, a palavra, o evangelho, a graça. Que foi chamado aqui pode se gloriar, dizendo ser alguma coisa, porque a gente é só vaso de barro, mas Ele é o Todo-Poderoso e colocou o evangelho dentro de nós. Aleluia. Mas vamos adiantar. Então já vimos que Ele chama quem quer e não pede opinião. Segundo, sem o chamado de Cristo não há salvação. John Charles Healy, ele diz que a menos que Deus nos traga de volta, nós jamais poderíamos voltar. Ele precisa nos trazer. É por isso que Jesus, explicando isso, ele disse em João: que escolhestes a mim, antes eu vos escolhi a vós. E em Lucas 10:19, Jesus disse assim: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Então é Ele que nos busca. E em 1 João capítulo 4, versículo 19, a carta de João diz assim para todos nós: não que nós tenhamos amado a Deus, mas sim que Ele nos amou primeiro. Então nessa escolha, irmãos, é Ele que nos escolhe, é Ele que nos chama, é Ele que nos ama e é Ele que nos faz do reino de Deus. E Ele nos chama com o som da sua doce voz. Em João capítulo de número 10, Jesus disse que as verdadeiras ovelhas ouvem a voz do pastor e o seguem. Aqueles que ouvem a voz do pastor e não seguem são rebeldes. E a Bíblia diz no Salmo de número 29 que a voz de Deus, ela despede labaredas de fogo. De maneira que o chamado de Cristo ao nosso coração, quando a sua voz brada dentro de nós, a gente é atraído pelo som da meiga voz do pastor. Agora veja o texto, Marcos capítulo 2, porque há algo maravilhoso aqui. Versículo 14. Quando ia passando, aí primeiro diz, viu Levi. Você percebeu? Viu Levi. Como Jesus via Levi? Porque todo mundo já via ele como um publicano, miserável, avarento, cruel, enganador, desprezível e inútil. Mas quando Jesus olhou para ele, Jesus viu alguém como ovelha desgarrada que precisava de um pastor. Irmãos, o olhar de Jesus é diferente do nosso. Nós olhamos e descartamos aquilo que não serve. Jesus olha e investe e faz servir. Nós olhamos e não vemos futuro. Jesus vê e transforma o futuro. Nós olhamos e achamos que não vai dar aquilo que é inimaginável. De acordo com 1 Samuel capítulo 16, nós olhamos o exterior. Jesus contempla o nosso coração. Então a maneira dele ver é diferente. Vamos à segunda lição. Porque aqui nós temos verso 14, quando ia passando, viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse, segue-me. E ele se levantou e o seguiu. E diz Lucas 5:28 que ele deixou tudo. Escute isso aqui que vou lhes dizer essa noite. Não dá para seguir a Jesus preso em alguma coisa. Não dá para ir sem antes deixar. Levi teve que deixar tudo, a coletoria, os ganhos ilícitos, o pecado, a prostituição, porque aonde haviam publicanos, haviam também muitas meretrizes. E os historiadores dizem, quase que todos falam isso, que uma das práticas dos publicanos era também o envolvimento com as meretrizes, com a prostituição.
Mas a Bíblia diz que depois que ele ouviu a voz de Jesus, ele não ponderou, ele não colocou na balança, será o que vai ser mais importante? Não, quando ele ouviu a voz de Jesus, a voz foi tão maravilhosa que ele disse assim: eu deixo tudo. Pessoas, irmãos, que estão presas a muitas coisas e não querem deixá-las por amor a Jesus. Mas eu quero lhe dizer aqui esta noite, com toda a autoridade do Espírito de Deus, você não sentirá falta, porque Cristo é mais valioso do que tudo aquilo que você vai deixar por Ele. Aleluia! Isso é maravilhoso. Ele deixou tudo, mas qual é a segunda lição? Diga comigo: os chamados, mais forte, os chamados devem chamar outros. Olha o versículo 15. Achando-se, Marcos 2,15, achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estava juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas e fariseus, vendo-os comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? Nota, isso aqui é maravilhoso, irmãos, porque a Bíblia diz no capítulo 5, que na verdade Mateus, Levi, ele deu um grande banquete para Jesus e ele convidou todos os seus amigos. É justamente o que a gente faz, não é? Quando a gente aceita Jesus, a gente aceita Jesus hoje. Domingo que vem a gente quer arrastar o povo. Bora, bora. Oxe, mas o que foi? Ficou louco? Não, eu quero que você conheça o que eu conheci. Eu quero que você veja o que eu vi. Eu quero que você sinta o que eu senti. O que? A maravilhosa presença de Jesus na nossa vida. Aleluia! Então ele prepara um grande banquete, mas ele não deixa de convidar seus amigos. Nota, outro detalhe importante aqui. Tem muita gente, irmãos, que quando aceita Jesus, no outro dia ele fica besta. Ele pensa que é anjo. Fala mais com ninguém. Manda mensagem mais para ninguém. Fica todo besta. Não, eu não tenho mais, não me misturo. Errado, meu irmão. Você aceitou Jesus aqui? Só cai se você não se converteu de verdade. Porque se você se converteu de verdade, você passa pelos becos, pelas vielas, convida todo mundo e não se contamina. Porque Jesus andava com pecadores, mas não se misturava com o pecado. Então essa história de evangelho que te distancia das pessoas, irmão, isso é seita, viu? Continue falando com as pessoas que você antes tinha lá os seus contatos para as festas, para seja lá o que for. Mas desta vez, o seu convite é diferente. Você não vai convidá-los mais para o bar. Você não vai convidá-los mais para a festa. Você não vai convidá-los mais para as coisas do mundo. Você agora vai dizer: eu quero convidar você para experimentar a coisa mais maravilhosa que alguém pode experimentar na vida. O quê? O Senhor Jesus Cristo. Agora, claro, existem ambientes que não te cabem. Não estou dizendo com isso que você tem que ir para a festa São João do Vale, porque aí senão você nunca se converteu. Eu não estou dizendo que você tem que ficar na mesa de um bar tomando cerveja para agradar as pessoas, porque aí é idiotice. Eu estou dizendo que você precisa se aproximar das pessoas, não para ser influenciado, mas para influenciar. Você vai onde eles estão com uma mensagem. Um dia eu estive também e vem experimentar a vida verdadeira chamada Cristo Jesus. Isso é evangelho. Esse negócio de evangelho, irmãos, escute isso aqui, ó. Evangelho que te afasta da família. O camarada faz um aniversário da sobrinha, aí o povo lá tudo é mundano. Aí lá, obviamente, vai ter o quê? Bebida alcoólica, música do mundo. Aí o crente agora não vai mais para o aniversário da sobrinha. Espera aí, meu irmão. Fica pelo menos até cantar os parabéns, porque diz que depois dos parabéns o desmantelo é grande. Fica lá um tempo, marca a tua presença, mostra a tua influência, brilha lá, meu irmão. Salga lá, mostra o Cristo que habita dentro de você lá. Quando a bagaceira começar a tomar de conta, aí tu diz: pronto, o caminho do feio. Ninguém quer dizer, né, quando chama de feio. O caminho do feio é por onde? Por onde veio. Aí você vai embora, sai. Mas isso não significa que você tem que se afastar da sua família. Isso não significa que você não pode mais ir na casa dos... não, irmão, é porque tem um tio que é pai de santo. Melhor ainda. Chega lá e diz para ele que nenhuma praga, nenhum feitiço, nenhuma macumba... Jesus.
Evangelho que te afasta da tua família não é evangelho. Aprendam isso, pelo amor de Deus. 1 Timóteo capítulo 5, versículo 8. Aquele que não cuida dos seus, principalmente o da sua família, não é crente. Negou a fé e é pior que os infiéis. O evangelho te aproxima das pessoas, para que através de você as pessoas se aproximem de Jesus. Quem me entende, diga amém. Muito bem. E Jesus ia, irmão. Agora Jesus não se misturava com a bagaceira. Mas Jesus estava lá, estava ou não estava? O versículo 15. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, cheio de pecador, cheio de meretriz, cheio de gente sem vergonha. E Jesus estava ali, sentado no... É que Jesus senta na mesa com pecadores, mas não se envolve com pecado. Jesus conversava e pregava para as meretrizes, mas não se prostituía. Jesus, ele estava num ambiente onde era totalmente estranho para alguém santo como ele, mas ele jamais se contaminou com nada daquilo. Assim como a lepra do leproso não pegou em Jesus, o pecado dos pecadores também não contaminou Jesus. É o contrário, é a santidade de Jesus que purifica os pecadores. Eu tive um professor, ele é vivo ainda, eu tive porque eu já terminei, mas eu tive um professor de livros poéticos. Minha esposa gosta muito das aulas dele, Alain Brizotti. E o Alain, ele dizia uma coisa que me chama a atenção. Uma vez em uma aula ele disse assim, ele disse: os fariseus diziam que Jesus comia com pecadores. Aí o Alain dizia assim, eu gostava quando ele falava isso, meu professor. Ele dizia assim, se Jesus não sentasse na mesa para comer com pecadores, ele morria de fome. Porque só tinha pecador na terra, irmão. Concorda? Só tinha pecador. Se ele não sentasse à mesa, ele ia morrer de fome. Ele ia comer aonde? Se só tinha pecador. Mas aqui tem uma verdade maravilhosa de Deus, irmãos. Uma verdade maravilhosa. O que, irmão Marcos? Que bom que ele senta na mesa com pecadores. Porque você e eu somos pecadores. Mas que bom que ele senta na mesa conosco, na hora do café, na hora do jantar, na hora da janta. Que bom que ele anda conosco, mesmo a gente sendo pecadores, não para pecar conosco, mas para perdoar e purificar todos os nossos pecados. Ô Jesus maravilhoso, irmãos. Vamos lá. Aí os fariseus estão aí, irmão, porque sempre tem um fariseu. Ele diz o quê? No verso 16. Os escribas e os fariseus, vendo comer em companhia de pecadores e publicanos, perguntou aos discípulos, não perguntaram nem a Jesus, perguntou aos discípulos. Nota de rodapé: gente fuxiqueiro nunca vai falar com o dono da conversa, ele sempre vai falar com outras pessoas próximas. É assim ou não é? Nunca chega no pé da conversa. Quando tu fica sabendo, já passou pela boca de meio mundo de gente. Mas meu Deus, meu nome está rolando desse tanto e eu estou sabendo agora. Porque eles não perguntaram a que se perguntasse a Jesus, a repressão ia ser pesada. Sim ou não? Então eu pergunto aos discípulos, para os discípulos dizer a Jesus e o negócio chegar mais suavizado. Só que, irmão, quando alguém falava de Jesus para os discípulos, Jesus ouvia. E aqui fica uma lição preciosa para todos nós esta noite. Não fale mal de ninguém não, porque Jesus ouve. Quem diz amém? Olha o versículo 17, tendo Jesus ouvido isto. Mas não perguntou a Jesus. Não falou, não foi com o discípulo? Foi, mas Jesus estava ouvindo. Então quando a gente está tricotando a vida dos outros, fofocando, Jesus está com o ouvidinho desse jeito. Eita, esse fuxiqueiro do diabo. Estou entendendo? E eu já disse aqui em outras aulas, a fofoca é um pecado convidativo. Te envolve sem você perceber. Então a melhor coisa é que quando começar, corre, meu irmão. Corre, porque senão depois, quando você pensar que não, como diz minha esposa, você já está no meio da conversa. Aí quando tu chegar em casa para orar, o Espírito Santo vai incomodar a tua mente de tal maneira que você vai dizer, mas rapaz, para que foi que eu falei? E o que é que eu tenho a ver? Não é assim que a gente diz? Postura de crente, isso é postura de religioso fariseu, que não tem o que fazer. Mas por que os fariseus ficaram tão escandalizados? Porque nessa cultura, sentar à mesa com alguém significava 3 coisas. Diga comigo: amizade. Eu já estou terminando. Intimidade. Associação. Pronto. Sentar à mesa com alguém nessa cultura é isso. A gente é meio doido, né, irmão? A gente abre a porta da casa e bota todo mundo para sentar na mesa.
A gente mal conhece a pessoa, já está sentado na mesa, conversando, já compartilha a vida, não é assim? Aqui não. Aqui botar alguém na mesa significava que você tinha amizade, intimidade e associação com aquela pessoa. Então quando Jesus está sentado na mesa com aqueles publicanos e pecadores, qual é a ideia que está sendo passada? Que ele tem amizade, intimidade e associação com quem não presta. Só que quando Jesus se aproxima de nós, quando Jesus tem intimidade conosco, quando Jesus firma uma amizade conosco, quando Jesus se associa conosco, Ele está fazendo com que aqueles que não prestam para nada sejam transformados em vasos na sua obra, no seu reino e para a glória do seu nome. Que bom, irmãos, que Ele ainda se aproxima, que Ele ainda tem intimidade e que Ele ainda... Por isso, que Ele vai na tua casa, que Ele vem na minha casa, que Ele anda conosco, é porque embora sejamos pecadores, mesmo assim, Ele não desistiu de nenhum de nós. É isso o Evangelho, isso é a beleza do Evangelho. Aí vamos à lição de Jesus, verso 17. Tendo Jesus ouvido isso, veja que Jesus está filmando tudo, irmãos. Tendo Jesus ouvido isso, respondeu-lhes. E olha como Jesus responde, Jesus não esculhamba ninguém, Jesus é educado. Irmãos, o pior tipo de repreensão é a repreensão educada. Vocês concordam comigo? É, quando alguém é grosseiro conosco e nos dá aquelas patadas, geralmente não produz mudança, porque a gente fica logo com raiva. Eita cavalo velho ignorante, não é assim? Eita mulher. É, mas quando a pessoa lhe repreende educadamente, é instrutivo, porque a gente fica morto de vergonha. Fica ou não fica, irmão? Fica. Aí Jesus não foi lá e disse: ei, bando de miserável, desgraçado, falador, fuxiqueiro do diabo. Foi assim? Não, Jesus disse assim. Olha que bonito. Versículo 17. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar quem? Oh, repreensão bonita, irmão. Sabe o que Jesus está dizendo com essa? Os fariseus entenderam. Havia um provérbio nos escritos judaicos que diziam assim: o pior tipo de são saudável é aquele que acha que não precisa de médico. Então Jesus está usando os escritos deles para repreendê-los. Entenderam? Nada aqui está aqui por acaso. Então Jesus está dizendo assim: na verdade vocês são, sabe o quê? Doentes que pensam que são saudáveis e que não precisam de médico. Aí Jesus está dizendo com essa frase: não tem problema, eu não vim para vocês. Eu não vim para quem se acha justo. Eu não vim para quem acha que não precisa de mim. Não tem problema. Eu vim para esses, como Mateus mesmo. Eu vim para quem sabe que é doente, precisa de um médico. Eu vim para quem sabe que é injusto e precisa de um Salvador. É por isso que eu estou aqui na casa de Mateus e não na casa de vocês, porque vocês se acham justos, por isso são injustos. Mateus sabe que é injusto, por isso será justificado. Fique em pé, vamos terminar. Glória a Deus. Eu quero concluir, irmãos, dizendo que há 4 tipos de pacientes. 3 Jesus não pode curar, mas um ele cura. E os 3 que ele não pode curar não é porque ele não tenha poder, é por causa do que envolve os pacientes. Primeiro tipo de paciente que Jesus não pode curar: os ignorantes que querem permanecer na ignorância. Quem são eles? Aqueles que não conhecem Jesus e não querem conhecê-lo. Segundo tipo de paciente que Jesus não pode curar: os soberbos. Aqueles que conhecem Jesus, sabem quem Ele é, mas dizem que não necessitam dele para nada. Terceiro tipo de paciente que Jesus não pode curar: os ingratos. Aqueles que recebem a bênção de Deus, mas não quer o Deus das bênçãos. Quarto tipo de paciente, esse Jesus cura: aquele que sabe que é doente, precisa de um médico, sabe que é pecador e precisa de um Salvador. Onde estão eles aqui essa noite? Onde estão? Glória a Deus. Esse Jesus pode curar. O grupo do louvor pode vir? Queridos, uma coisa que nós temos que perguntar essa noite: que tipo de paciente é você? E talvez você deve ter entrado aqui pensando assim: mas irmão, você não sabe o tamanho da minha doença chamada pecado. E eu quero dizer a você aqui neste lugar em alto e bom som: não importa quem você foi até hoje, não importa o que você fez até agora, não importa em quantas coisas você se envolveu. Se você ouvir o chamado dele esta noite
Ele pode apagar o teu passado, mudar a tua história e fazer de você uma nova criatura. Aleluia! Quem pode dar um glória a Deus? Então vamos louvar com os irmãos.